E a China vai suspender tarifas sobre produtos agrícolas dos Estados Unidos, como milho, trigo, carne e algodão, a partir do dia 10 de novembro. Apesar de ser uma tentativa de aproximação entre os países depois do encontro dos presidentes das duas nações, a soja ficou de fora. Quem ajuda a gente a entender o impacto desse importante grão continuar sendo taxado é o analista da Royal Rural, Ronaldo Fernandes, que já está aqui com a gente. Ronaldo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. É um prazer estar aqui. Ronaldo, analisa para a gente então essa situação, né? A China retira tarifas para milho e trigo dos Estados Unidos, mas não da soja. O que isso significa para a gente? Bom, ninguém mais acho que aguenta falar desse assunto, né? Porque é uma novela que desde a campanha do Trump ela tem se estendido e a gente imaginava que ela ia se resolver rápido, não está se resolvendo e parece que ainda não está resolvido, Carol. Para ser bem objetivo na sua pergunta, por que que a China deixou a soja ali com a tarifa de 13%? O recado é claro. A China vai decidir quando, como, quanto de preço ela vai pagar na soja americana quando ela quiser, não quando os Estados Unidos quiserem. Esses 13%, é importante ressaltar que ele, na verdade, ele pode existir ou não. Vou explicar melhor. Quando a China ela compra através das estatais, da Cófico e da Sinograin, essa tarifa ela não é aplicada, porque, como a gente está dizendo, quem está mantendo a tarifa é a China, não os Estados Unidos. Isso quer dizer o seguinte: se alguma indústria privada for lá nos Estados Unidos comprar soja, ela vai pagar para o produtor americano a soja e 13% ela vai pagar para a própria China. Então, se é o governo que está comprando, não faz sentido ele pegar esses 13% e devolver para ele mesmo. Então, o recado da China é esse. Quando for comprar soja dos Estados Unidos, só eu que vou comprar. Eu vou comprar com a Cófico e vou comprar com a Sinograin. E aí eu vou, provavelmente, o recado pode ser até mais esse importante, eu vou usar os Estados Unidos para regular estoque quando eu precisar, mas acima de tudo, Carol, para regular preço. As indústrias vão continuar comprando do Brasil, vão comprar da Argentina quando der oportunidade na Argentina, e se o preço do Brasil sobe, se o preço da Argentina sobe, a China vai lá e compra dos Estados Unidos para baixar o preço. Então o recado ele é estratégico, ele é político, e dificilmente eu acredito que isso traz um benefício para o produtor americano ou até para o Brasil. A frase mais exata para esse movimento, quem trouxe ela foi a Dilma, lá atrás, quando ela falou: nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Ou talvez só a China ganhe nesse ponto, porque a estratégia é muito inteligente e ela pode manter essa tarifa por quanto tempo ela quiser. Agora, claro que os Estados Unidos vão usar isso para negociar, para pressionar, talvez fica uma pontinha ali ainda, não tudo resolvido, para se tiver algum problema enroscado em terras raras, em chips, os Estados Unidos ou a China possam usar essa tarifa ainda como moeda de troca, como barganha, Carol. Ronaldo, e então para os produtores norte-americanos, o que muda na prática essa retirada das tarifas? Tem expectativa de retomada imediata das exportações? Eu acho que a melhora para o produtor americano não é nem tanto na exportação. O mercado interno de soja, lá nos Estados Unidos, está pagando muito bem. E os preços internos estão melhores que os preços de exportação, porque se o produtor não tinha a China para comprar o seu produto, ele não tinha o seu principal cliente. O que ele fez? Reteve a soja. Bom, é lógico, eu não vou vender o meu produto no pior preço que eu tenho. E quando ele precisa transformar o grão em dinheiro, ele estava fazendo a venda de milho. Então ele estava vendendo milho para exportação e a indústria de etanol de milho está pagando também muito bem nos Estados Unidos. A gente teve dados divulgados de produção de etanol essa semana que foram recordes. Nunca os Estados Unidos têm usado tanto milho para produzir etanol como está usando esse ano. Então o produtor reteve a soja. Não estou vendendo soja, eu vou guardando soja. E as esmagadoras internas, elas se preparam para comprar um grande volume justamente no período da colheita. Então o que aconteceu? A indústria interna já estava deficitária, já estava desesperada atrás de soja, e aí veio o anúncio de que a China vai voltar a comprar soja americana. Ainda não está voltando, mas pode voltar a qualquer momento, porque o ponto importante aqui não é nem a tarifa que ficou de 13%, é dizer que a China, quando ela quiser, ela vai voltar. O símbolo maior é que aquela briga, aquela birra que a gente tinha um do outro já acabou. Eu não estou mais levantando uma barreira obrigatória. Quando eu quiser, eu volto e compro. Por isso que a China comprou aquelas 180 mil toneladas, aqueles 3 navios, através da Cófico, para dar esse recado. Trump, fica calmo, quando eu precisar eu volto e compro. E isso acendeu um alerta para o mercado interno. As indústrias já estavam precisando de soja, opa,
agora tem o prêmio da exportação. Então, se a China vier comprar aqui, eu vou ficar mais sem o produto ainda. A gente já tinha comentado, acho que foi aqui no Agromanhã, Carol, falando contigo mesmo. Não lembro se o Valteno estava no dia, mas eu lembro que foi uma conversa, acho que as últimas conversas foi só contigo, que a ADM estava com dificuldade de colocar soja para dentro e fez a proposta de armazenar soja para precificação futura. É muito comum a gente ver isso no Brasil acontecer com milho, mas não é comum isso acontecer lá. E aí a ADM já falou, não, pelo amor de Deus, coloca soja aqui, e aí quando você quiser, você vem e precifica. Então, o produtor americano está se beneficiando muito mais pelo lado interno, do esmagamento interno, do que de fato pelas exportações. Porque o que aconteceu desde a reunião Trump e Xi Jinping, lá no dia 30, do dia 27 até ontem, a soja em Chicago subiu mais de 7%. E isso fez com que os preços ficassem inviáveis para a China. A gente está falando de soja americana colocada lá na China em torno de $515 a tonelada. E a soja brasileira chega em torno de 455. Então, o produtor subiu muito o preço, Chicago subiu bastante. Então, a exportação, ainda olhando por preço, não faz sentido para o chinês ir lá comprar dos Estados Unidos. Então, mas o produtor americano ele foi beneficiado por causa desse cenário interno. Para te devolver, Carol, a gente teve um outro fator de alta que foi adicionado essa semana para as cotações, farelo subiu bastante, mas de olho na Argentina. A Argentina está sofrendo inundações severas, o plantio de soja lá já era para estar acima de 10% para esse período e está zero por causa das inundações. Então, a Argentina trouxe um fator de alta para Chicago, porque ela é o maior exportador de farelo do mundo, mas não está nada definido. Então, agora, o que o mercado tem? A China volta a comprar, mas volta a comprar quando ela quiser. E o recado da China: se alguém subir preço na Argentina ou no Brasil para soja disponível, eu volto a comprar dos Estados Unidos, Carol. Ronaldo, e o Brasil hoje é o principal fornecedor de soja para a China, né? Essa manutenção das tarifas sobre a soja americana pode manter o Brasil em vantagem nesse mercado? Deveria a resposta objetiva sim, com certeza, sem sombra de dúvida, mas não é o que está acontecendo. A gente está vendo os preços da soja literalmente na gangorra do destino, porque quando teve o encontro do Trump com Xi Jinping, no dia seguinte, os preços do Brasil subiram R$ 5 nos portos, porque não houve declaração de acordo. O encontro, todo mundo cravava isso. Olha, eles não vão queimar o encontro desse para não anunciar um acordo oficial. E quando apareceu as primeiras imagens dos dois se encontrando, não tinha membros da classe da economia de nenhum país. A comitiva estava recheada só de políticos, de diplomatas, mas ninguém da economia. Já deu o recado ali. Se não tem ninguém da economia, quer dizer que não vão anunciar acordo. Consequência disso, no outro dia a soja do Brasil subiu R$ 5 no porto. Só que o respiro foi curto, porque no dia seguinte que os nossos preços subiram, o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, apareceu na televisão americana para dizer: não, calma aí, gente, já tem um acordo sim. A gente não anunciou os detalhes dele, mas aí veio com aquela conversa. A China vai comprar 12 milhões esse ano e se comprometeu a comprar um mínimo de 25 milhões, a gente imagina ali no ano corrido, né? E aí os nossos preços caíram de novo. Então o que aconteceu? Os nossos preços subiram, caíram e a gente está nessa gangorra do destino. O efeito para a gente a longo prazo seria pensar mais numa estabilidade, mas ainda imperando, e aí eu preciso falar essa frase com muito cuidado, para o pessoal não achar que é uma torcida. Eu lamento isso, porque eu acho que o mercado está entendendo tudo errado, mas o mercado ele precifica a notícia. É aquela máxima: sobe no fato, sobe no boato, cai no fato, o mercado precifica a notícia. O que a gente tem de notícia é que se os preços do Brasil subirem mais do que estão agora, a China vai comprar algumas cargas dos Estados Unidos, mesmo que seja margem negativa para ela, só para causar queda nos preços do Brasil. Então, no cálculo, a gente vai dizer: olha, não faz sentido comprar soja americana, a soja brasileira está mais barata. Mas se os nossos preços subirem, mesmo a soja americana mais cara, ela vai comprar só para bater nos nossos preços. Não é um achismo, não é teoria da conspiração, é um fato. Isso já aconteceu anos anteriores, isso já aconteceu. E esse ano ela já comprou 3 navios da Argentina, que não fazia sentido ela comprar, da Argentina não, dos Estados Unidos, que não fazia sentido ela comprar esses navios. Como também ela comprou 4 navios da Argentina para receber em 2026, em abril, muito mais caro do que a soja brasileira. Por que ela está comprando soja mais cara se ela pode comprar no Brasil? É para tentar manter o preço de todo mundo baixo.
O único fator agora que pode fazer os nossos preços subirem com a tendência firme, Carol, sem sombra de dúvida, é o clima. O clima no Brasil está muito irregular, está Laninha já está entre nós. Clima na Argentina também é um problema, não por falta de chuva, mas por excesso de chuva. Então, o clima é o único fator que pode, de fato, mudar as nossas cotações, o rumo da tendência. Mas quando a gente isola esse assunto, China, Estados Unidos, oferta e demanda, sem sombra de dúvida, o que está sendo orquestrado no mercado comprador é para derrubar os nossos preços cada vez mais, Carol. É isso, Ronaldo. Obrigada pela participação e pelas informações. Semana que vem a gente se fala novamente, né? Então tá bom, até lá, até a próxima. Obrigado, eu. Obrigada, Ronaldo. Tchau, tchau. Tenha um bom dia.